Seja bem-vindo a mais um Fora do Comum. E 2026 começou a todo vapor. Gravei um episódio ontem, já estou gravando um hoje e provavelmente vou gravar um amanhã também. Não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu espero que saia o mais rápido possível, porque, cara, essa convidada, no caso, ela é minha amiga, é da minha igreja também. Eu só entrevisto pessoas da minha igreja, mas ela tem um testemunho muito forte. E eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado, impactada, mas não só isso, você vai sair daqui inspirado para romper. Porque se Deus fez na vida dela, cara, eu tenho certeza que Deus pode fazer na tua também. E como eu sou direto ao ponto, eu já quero chamar aqui a minha amiga Valciane Coutinho. Olá! Muito obrigada, Alessandro. Muito bom estar aqui. É uma honra, porque, né, tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. E, assim, é um momento muito especial para mim e espero acrescentar na vida de alguém. Maravilha. Vamos começar, então. Vamos. Diz pra mim, Valciane, quantos anos você está hoje? Eu estou com 27 anos, faço 28 agora em maio, mas ainda sou um bebezinho. Ainda sou uma garotinha. Caramba, 27 anos. 27 anos, meu Deus. Tem quanto tempo que a gente se conhece? Olha, tem, acho que vai fazer 4 anos já. Já? Aham. Acho que uns 4 anos, tipo isso, que eu entrei na igreja tem mais ou menos isso. Bastante tempo já, que eu cheguei lá naquela igreja, sentava lá no fundão e depois eu tive coragem de ir lá na frente. Nossa, foi difícil de ir lá pra frente. Quando chegou ali na igreja? Olha, eu tinha um relacionamento e daí eu cheguei a ficar 1 ano mais ou menos nesse relacionamento e ele me levou lá na igreja. Só que ele frequentava os domingos, de vez em quando. E daí eu me lembro que eu cheguei, eu pisei na igreja, eu olhei assim pro pastor, que eu cresci na Assembleia de Deus. Então, eu olhei assim, eu falei, gente, mas e essa calça? eu olhei assim, falei, gente, não tem condições. E tudo bem, e eu julguei tudo, sério. Eu fui com a mentalidade tão, nossa, assim, tão conturbada. Primeiro que eu estava distante, eu cresci numa igreja evangélica, mas quando eu cheguei em Foz eu fiquei distante, fiquei muito tempo distante. E daí ele me levou só para acompanhar mesmo. Eu falei, vou, né, tudo bem. Mas foi a primeira vez que eu entrei numa igreja com aquela liturgia, com aquele método, né. E daí eu cheguei, eu olhei pro pastor e falei, gente, né, onde já se viu isso? Porque eu cresci na igreja que você usava saiona, etc, etc. Mas enfim. E daí acabou o relacionamento, né, e eu continuei indo, porque Deus me tocou. Eu assisti o primeiro culto, o segundo, a partir do terceiro, não tem como não ver Deus. E foi isso que eu vi. Eu vi Deus. E aí eu comecei a me aproximar cada vez mais, mas eu continuei indo no fundo, porque eu não conversava com ninguém, só ia eu e ele, né? E daí eu ficava lá no fundão, aí a gente ficava lá do lado de fora, ela ficava me chamando pra ir pro culto jovem, mas eu nunca fui. E daí, um dia me chamaram pra um acampamento não, me chamaram pra ir pra uma, como que é o nome? A cachoeira, me chamaram pra ir pra cachoeira, e daí lá na cachoeira eu conheci o pessoal jovem, conheci você, conheci a Ed melhor, conheci os outros jovens que tinha, e ali a gente teve uma união. E eu falei, cara, que pessoas incríveis, que era uma coisa que eu achava muito diferente. Eu convivia no meio jovem antes, só que a gente não falava de Deus fora. Isso era normal pra mim, entendeu? E daí quando eu saí com os jovens ali da igreja, que eu tava lá na cachoeira, e eles só falavam de Deus, só falava da Bíblia, e falava de João, e falava de Pedro, e falava de Mateus, e falava de Paulo, e eu falava, cara, eu preciso ler a Bíblia pra entender, pra entrar no assunto, desse jeito. E eu falava, eu preciso ler mais, né, porque o que eu lia era o que eu aprendi ali, de onde eu saí, né. E daí, quando eu vi que o assunto deles era isso, e era muito animado, e era muito feliz, e era muito alegre, eu falei, cara, é isso que eu quero esse pessoal perto de mim. E daí depois a gente foi pro churrasco, depois eu fui na igreja, já eu comecei a ir mais pra frente. Daí eu fui banquinhos pra frente. Hoje eu sento no segundo, só não sento no primeiro, porque o primeiro é pastor e presbítero. Nossa, esses dias o Henrique queria sentar atrás, eu falei, gente, não, parece que eu tô a 2 cadeiras de distância da bênção, não me vai sentar mais lá atrás. E hoje eu tô ali na frente, graças a Deus, eu amo minha igreja, amo demais, me recebeu muito bem, que é uma coisa que é um ponto principal, eu me senti extremamente acolhida, eu fui muito abraçada desde o primeiro dia que eu cheguei,
Depois que eu saí, eu ainda voltei e ainda assim eu sempre me tiveram com muito carinho. E eu amo isso, eu amo isso, eu amo a minha igreja. Mas tu falou uma coisa ali muito relevante, que você foi o primeiro culto e aí você julgou pela aparência. O Sim. segundo culto julgou pela aparência. Uhum. Mas no terceiro culto tu quis ficar. Mesmo com que a aparência fosse diferente daquilo que você estava acostumado. E por quê? O que tu acha que ocasionou você, cara, vou ficar aqui na igreja? É que assim, não tem como você julgar a aparência das pessoas só de primeira vez. Quer dizer, na verdade, a aparência das pessoas é julgada só de primeira vez, né? Você olha e você julga, depois você vai conhecendo. E quando eu vi que dali, da fonte, né, no caso do apóstolo hoje, que antes era pastor, só saía Deus, só fluía o Espírito Santo, não tem como você não ser impactado, entende? Foi isso que eu vi Deus, eu vi o Espírito Santo fluindo na vida dele, não só na dele, mas de todo mundo, desde a recepção ao louvor, que foi, tipo, muito impactante. Foi muito forte pra mim. Legal. E tu vê que Jesus muda a vida das pessoas, né? Porque até o pastor que era usado, ele já mudou, né? Já não usa calça tão apertada. É, verdade. As calças dele é muito mais bonita agora. Ele não vê esporte. Eu gosto. Agora ficou bom. Brincadeiras à parte, mas você falou que antes você ia numa igreja, antes de vir aqui, você foi de uma outra igreja na sua infância, né? Sim. E aí não falava de Deus, era só falar de Deus na igreja? Era tipo isso, jovens? Era isso mesmo. Eu cresci nessa igreja, eu sempre cresci na igreja, né? Meus pais, eles eram... meu pai era pastor e minha mãe era a líder do círculo de oração. E daí eu cresci dentro da igreja, entendeu? Eu cuidava de adolescente, eu cuidava das crianças quando eu era criança, eu cuidava de adolescente quando eu era adolescente, e daí quando eu fiz 17 anos eu cuidava dos jovens. E eu sempre fui assim, cheia de atividade. Ficava com teatro, ficava com louvor, eu ficava com a dança, eu sempre estava ali intertida com muitas coisas da igreja, não muitas coisas de Deus. Então eu sempre me intertia com as coisas da igreja, não com as coisas de Deus. E isso me distanciava. Eu achava que não, tô com Deus, porque eu tô fazendo essas coisas pra igreja. Porque isso. E eu não tô vivendo Deus. Isso, essa era a diferença. Eu não vivia Deus. Então eu conhecia, eu orava minha mãe, porque minha mãe me ensinou a orar. Minha mãe sempre falava que era... Mas, assim, sabe aquela sensação, será que Deus tá me ouvindo? Será que Deus não tá me ouvindo? Eu não tinha, eu só falava com Deus, entendeu? Era uma coisa assim que pra mim uma oração era normal pra mim. Só que eu não era intencional. A gente fala que hoje a gente tem que ser intencional na presença de Deus, porque a gente tem que adorar Ele racionalmente e tem que falar com Ele racionalmente. Então eu só era automático. Então era uma oração automática, por mais que eu usava palavras diferentes, mas ainda assim era automático. E daí eu ia pra escolinha dominical, que tinha uma escolinha dominical. Eu ia pra escolinha dominical, eu aprendia. É claro que nos cultos eu senti o impacto de Deus. A gente via milagres, a gente via o louvor, era labareda de fogo, né? Assim, era muito forte, só que saía dali, não tinha mais nada. Saía dali, eu não tinha uma pessoa que me cuidava também, porque eu era criança, minha mãe sempre trabalhou muito. Então, o que ela exigia? Ela exigia que a gente fosse na igreja, que a gente ia na oração com ela, que assim, minha mãe falava assim, quem dormir comigo, se quiser dormir comigo, vai acordar comigo 5 horas da manhã pra ir orar. E a gente amava dormir com a minha mãe demais, e a gente dormia e acordava estressado, tudo bravo, tipo, mas ia pra oração. A gente dormia na oração, mas ia com a minha mãe. Minha mãe orava muito cedo. E eu gostava muito dessa época também. Mas eu não conhecia Deus de verdade. Foi conhecer aqui. Legal. E desde novinha na igreja, então é daí que vê essa questão de cantar? Porque você canta hoje na igreja. Isso, Foi desde cedo. Minha mãe fala que desde pequenininha eu sempre tive... os pastores falavam pra mim que que eles iam usar a minha voz. Né? Minha mãe falava isso pra mim, que eu sempre ia cantar e não sei o quê. Minha mãe falava que eu ia louvar a Deus de todas as formas, e principalmente com a voz. Então ela falava que eu tinha um dom, só que eu sempre achei que eu cantava muito mal. Eu falava, mas como tem tanta gente que canta bem e tal, e daí, mas enfim, continuei cantando e tal, e participei do grupo, sempre estive lá e sempre fui solista.
né? Achava que eu cantava mal, mas eu sempre fui solista, sempre me colocavam pra solar. E daí, sempre cantei na igreja, e daí eu me distanciei. Me distanciei quando eu vim pra cá, né? Imagina, uma menina de 18 anos que saiu da casa dos pais, meses antes de vir pra Foz, eu saí da casa dos meus pais pra morar com a minha irmã. E porque minha casa era muito pequena, não cabia todo mundo. E daí eu fui morar com a minha irmã, e lá nesse tempo, assim, eu acabei me desviando. Uhum. Um adendo. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 7 no total. 7 irmãos? 7 irmãos. Filhos? Não, no total, junto comigo. Ah, tá. Junto comigo, eu tenho... Então, na verdade, 6 irmãos. tenho 6 irmãos e... Comigo é 7, isso. Tenho 6 irmãos. Tenho eu, Vivi, Gedeão, a Madiane, a Carla, o Valber e a Débora. Caraca, que legal. Sim, tenho bastante irmãos. Parte de pai e parte de mãe, né? Metade de cada um. Enfim. E aí tu foi morar com a sua irmã? Isso, daí eu fui morar com a minha irmã, mas... 17, né? Eu tinha acabado de fazer 18. Tinha acabado recente de fazer 18. Faltava algumas semaninhas pra eu vir pra Foz. E daí eu já meio que tava me desviando, já tinha conhecido uma festa, nunca tinha ido numa festa. Tava naquela curiosidade. Isso, já tava numa curiosidade. O que tem ali? Aí eu tinha ido numa festa, falei, cara, que loucura, que é isso, né? Olha só, e daí, só que eu tinha uma questão, a questão do desejo, né? De ser desejada. É um ponto muito forte, porque a minha mente era muito conturbada. Eu tinha uma conturbação da mente desde muito pequenininha. Porque aconteceu coisas na minha infância. Na verdade, aconteceu um abuso na minha infância. E por causa disso, eu tive aconteceu não como se fosse... Mudou a minha mente, de alguma forma, quando eu era pequena. E ali causou um certo distúrbio. E esse distúrbio era o quê? Eu tinha muito desejo. O desejo era muito aflorado em mim, né? Desde muito pequena eu tinha um desejo muito aflorado, mas eu nunca tinha conhecido nada mais, assim, né? Era só uma curiosidade. Isso, uma curiosidade, mas muito forte, muito grande, desde os meus 5 anos de idade, desde os meus 4 anos de idade. E então, eu era muito novinha quando aconteceu. Então, eu tinha 5 anos de idade, então com 6, 7, 8 anos de idade, eu já tava, assim, com a mente, nossa, querendo isso, sabe? Muito. Então... aconteceu que quando eu cheguei na juventude, eu cheguei aqui em Foz e eu conheci Foz, que eu falei, não tem ninguém, não tem nada. Falei, gente, esse mundo inteiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser e tal. Isso, mas eu falei, cara, isso é muito louco. É muito louco porque eu tava totalmente corrompida, minha mente estava corrompida. Eu não sabia quem que eu era. Esse dia eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava falando sobre, porque a pessoa é assim, assim, assim. Eu falei, mas já parou pra pensar que a pessoa não sabe nem quem que ela é pra estar se comportando dessa maneira? E é muito verdade, porque eu realmente não sabia quem que eu era. Eu não sabia o que eu gostava, o que eu deixava de gostar. Eu não sabia o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Eu não sabia quem que eu era. Por isso que eu fazia de tudo. Eu realmente não sabia quem que eu era. Então eu ia em festa, eu ia em rave. Nossa, eu ia em rave. Eu usava bala e um monte de coisa. E porque eu não sabia quem que eu era. Não me valorizava, sabe? Era assim, eu aceitava cada coisa pequena. Que hoje eu olho, assim, eu tenho amigas minhas que vêm me contar essa história, ou histórias, assim, semelhantes, que hoje no mundo é normal, é comum, assim, sabe? As pessoas não se valorizarem porque elas não sabem quem são. E as pessoas... E eu odiava essa frase. Eu odiava. Toda vez que as pessoas chegavam em mim e falavam assim, você tem que se valorizar. Aí eu falava, eu me valorizo, eu faço porque eu quero. Se eu quero, eu tô me valorizando. É porque eu quero. Entende? Eu não entendia. Eu não juro pra você. Eu tô me valorizando. Eu tô fazendo o que eu quero. Não seria valorizada se eu fizesse alguma coisa que eu não quero. Olha a mentalidade. Mas não, eu fazia as coisas que eu queria. Eu falava assim, né? Mas olha, eu odiava. Toda vez que alguém falava, você tem que se valorizar. Eu ficava assim, possessa. Mas hoje eu entendo, porque era falta de identidade. Eu não sabia quem que era a Val. Eu não sabia. E daí, depois que eu entrei na igreja e conheci a Deus de verdade, que eu conheci a Cristo de verdade, aí que começou a minha trajetória. Eu falo que foi a partir daí que começou a Val tomar a cena.
né? Porque antes não era aval, era só as minhas vontades, antes era só os meus desejos, antes... Vontades, desejos, traumas. Meus traumas, antes era só meus traumas, porque eu era regida pelos meus traumas, eu era regida pela minha infância, né? Aconteceu muita coisa na minha infância, meu pai me esqueceu, fiquei um dia na rua, e Como assim, seu pai te esqueceu? meu pai me esqueceu, foi assim, eu tinha acabado de voltar acho que Jaru, se eu não me engano, fui pra Mirante da Serra, e naquele dia meu pai falou assim, Mirante da Serra não, voltei pra Ouro Preto, e eu nasci em Ouro Preto. E aquele dia meu pai falou assim, você precisa comprar leite. E não era distante. Eu não me lembro de toda a trajetória em si, mas eu me lembro de reflexos, né? E você precisa ir lá comprar alguma coisa. Acho que era leite, se eu não me engano era leite. E daí eu fui lá comprar. E eu não comprei, porque antes de chegar lá eu percebi que eu estava perdida. Eu estava perdida, eu não sei quantos anos que eu tinha. Eu só me lembro de olhar pra baixo e aquela areia era vermelha, muito vermelha, porque não tinha asfalto. Era areia vermelha e eu me lembro que eu via a padaria e um mercado. E um beco. Um bequinho entre uma padaria e um mercado e eu fiquei ali. Teve umas 2 pessoas que me perguntaram, tá bem, menina? Eu tô assim, tô só esperando meus pais. Mas eu tava perdida. E ali, eu passei uma noite ali. Eu passei uma noite. Eu dormi no beco. Eu dormi naquele... Juro pra você, sério. Eu dormi naquele beco. E minha mãe, naquela época, minha mãe morava, acho que em Madrid. Porque assim, como era guarda compartilhada, um tempo eu ficava com meu pai e um tempo eu ficava com a minha mãe. Nessa época, então, seus pais já estavam... Eles já estavam separados. E essa época eu tava com o meu pai. E daí, o que aconteceu? Eu fiquei lá e eu falei, eu preciso ir pelo menos pra rua da frente, só que eu fiquei com medo de perder aquele canto. E eu tinha medo de falar pras pessoas também, porque meu pai sempre me ensinou a ter esse certo medo. Eu tinha medo até da minha madrasta. Minha madrasta, imagina, ela me acertou um martelo, derrubou um portão em mim. Minha madrasta, ela tinha muitos ciúmes de mim, porque ela via, querendo ou não, o que acontecia comigo lá em casa, né? E daí ela acabava que ficava com ciúmes do meu pai comigo. Entendi. Vou abrir um parênteses aqui. Porque senão a gente avança muito e depois a gente perde Tá bom. o raciocínio. Tá. Você fala rápido. Ai, meu Deus. Então tá, vou falar mais devagar? Não, a gente vai só detalhar. Uhum. Porque você mencionou lá atrás, Uhum. alguns minutos atrás, que você sofreu um abuso na infância. Sim. Certo. E esse abuso foi pelo seu pai. Sim. Certo. E aí, depois de um tempo, o seu pai se separou. Uhum. Como que foi essa questão? Quando foi? Não sei se você se importa falar. Quando foi esse abuso? Foi durante quanto tempo? Como que foi? Não, meu pai e minha mãe, eles se separaram antes disso, bem antes. Eu acho que eu tinha nem um ano e pouquinho. Mas foi mais ou menos com meus 5 anos de idade. Se eu me lembro bem, eu tinha mais ou menos essa idade. E foi durante um certo período. Eu me lembro de relances com 8 anos de idade, 7 anos de idade. Eu me lembro de pequenos relances, assim. E isso foi. E eu achava comum. Eu achava normal. Porque você já cresceu dentro daquela realidade. Uhum. Eu achava algo normal. Pra mim era normal, entendeu? Então eu já não... Eu me lembro, acho que uma das partes mais difíceis que foi a minha mudança de mentalidade, o que mais me prendia na mentalidade de antigamente, era o liberar perdão. Não sobre o meu pai, mas sobre mim. Então, o que era mais difícil pra mim não era não só liberar o perdão pro meu pai, que pra mim era uma coisa muito simples, muito fácil, mas era sobre mim. Porque eu já estava acostumada naquela situação e chegou um tempo que eu gostava daquela situação. Entende? Aí as pessoas, eu me lembro que eu contei pra uma amiga, ela falou assim, nossa, mas você não gritava, você não falava nada. Eu não. Não, porque já era uma rotina, né? E daí eu me acostumei. Eu tinha me acostumado com aquilo. Então, o processo mais difícil foi eu me perdoar.
Mas, gente, hoje eu entendo, né, que eu era criança e tal, e que eu tinha me adaptado com aquela situação e não sei o que, mas por muito tempo eu me culpei. E, sabe, aquela pessoa que fez tanta maldade na vida que quando ela sofre muito, ela acha que tá ótimo. Tipo, é isso que eu mereço. Eu mereço sofrer mesmo. Eu mereço viver isso mesmo. Porque olha o que eu fiz, né? Olha o que eu já fiz na vida. Eu mereço isso. E isso essa é a voz do inimigo. Essa é a voz do cão, né? As pessoas que fazem mal e hoje tentam viver em Deus falam, nossa, mas eu fiz tanta coisa ruim. Cara, isso é a voz do diabo. É a voz do diabo clara e descrita. Porque ele não quer que você receba o perdão. Que você se perdoe. Porque o perdão é o que leva a gente para outro nível. Não só você perdoar as pessoas, mas como você se perdoar. Então, foi um processo de eu me perdoar. E por isso que eu não entendia, eu não tinha essa identidade, né? Mas, enfim, foi mais ou menos nesse período, eu já estava mais acostumada com tudo. E aí eu fui crescendo e também nunca mais, depois que eu cresci. Eu fui mais na infância. Até porque a minha mãe, ela me pegou de volta. Com quantos anos a tua mãe te pegou? Eu acredito que foi com uns 9. Eu ia fazer 9, se eu não me engano. Porque minha mãe também pegou a gente de volta no Conselho Tutelar. Porque eu morei no Conselho Tutelar uns meses. Meu pai, aconteceu alguma coisa com ele, minha madrasta machucou ele. E pra ele não falar pra minha mãe, falar, olha, vem cá buscar teus filhos de volta, porque ele não queria ceder, ele deixou a gente no Conselho Tutelar. E daí a gente morou uns meses no Conselho Tutelar. E lá era horrível, gente, porque a gente apanhava todo dia. Eu apanhava todo santo dia. As meninas, elas pegavam uma vara e batiam em mim. Eu me lembro que eu ficava correndo a casa, porque a casa tinha um quintalzão, né? E era uma casa só. E a gente ficava correndo. E tinha várias meninas. Tinha meninas de 15, 14 anos grávidas que os pais não queriam. E daí colocava lá. E colocava eu e os meus irmãos. E naquela época eu não entendia. Eu falava, ninguém vai adotar meus irmãos. Se for me adotar, tem que adotar meus irmãos junto. E eu não queria separar os meus irmãos, né? E nessa época, eu fugia. Eu ia pra pracinha e tal. Enfim. Mas aí a minha mãe, não sei como ela descobriu, acho que alguém acionou ela, que daí quando ela descobriu que a gente tava no Conselho Tutelar, minha mãe voltou imediatamente e veio me buscar. Veio buscar eu, Vivi e Gedeon, que nós 3 estávamos no conselho. E eu me lembro como se fosse ontem, assim, o portão abrindo, minha mãe super nova, minha mãe tinha 20 e poucos anos, e chegando, entrando assim com um casacão vermelho que ela tinha, de Madrid, que ela comprou, ela entrando assim, eu falei, nossa, minha mãe é tão linda. Eu me lembro que eu tinha, sabe, meio que esquecia do rosto dela às vezes quando eu ia pro meu pai. E daí eu falava, nossa, minha mãe é tão linda. E desde então a gente ficou com a minha mãe. A gente não voltou a ficar com meu pai, né? E daí minha mãe sempre lutou muito, sempre fez muita coisa pela gente. Então minha mãe era muito jovem, trabalhava em supermercado. Me lembro que ela trabalhava no Triangulina, um mercado muito, muito antigo. Então minha mãe tentava estudar de noite e ela passava o dia inteiro fora. Então eu que cuidava dos meus irmãos. Então eu cozinhava muito, eu era pequenininha e cozinhava para meus irmãos. Então eu tenho até umas marcas de queimadura, porque eu cozinhava desde muito cedo para eles. Minha mãe fazia o possível, mas não tinha como ela estar com a gente sempre. Então eu sempre cuidei deles. Enfim. Onde que a gente parou? Tem essa parte. Aí depois você já morando com a sua mãe. Isso. Pra morar com a sua irmã, ali com 17 para 18 anos. Isso. E aí foi quando meio que tudo isso que você já tinha vivido na tua infância aflorou. Veio à tona. Isso. Veio à tona. Daí eu falei, não tem ninguém me vigiando, não tem ninguém me cuidando. É agora que eu solto toda essa repressão. Porque assim, minha mentalidade, ela pedia muito. Só que eu sempre fui a pessoa que precisou... Porque como eu não sabia quem que eu precisava caber dentro de um espaço, dentro de uma sociedade. Então, se eu tinha amigos que eram assim, eu me comportava assim. Então, se eu tinha amigos que eram de outro jeito, eu me comportava de outro jeito. Então, eu sempre fui muito reprimidinha, assim, sabe? Sempre tentava me comportar no máximo parecido com as pessoas que estavam ali ao redor. Se encaixar naquele meio. Isso, me encaixar naquele meio. Pra ser aceita. Isso, pra ser aceita. E ali eu ficava, né? E tentava, então eu sempre me reprimi pra caber. Então eu nunca fiz o que realmente minha mente queria. Mas a minha mente era perturbadaça. Eu era muito agitada, né? Por causa disso. E era uma conversa entre eu e eu, assim. Era um negócio... E a gente ficava discutindo, assim. Então por isso eu não conseguia ficar sozinha. Eu precisava sempre de alguém do meu lado conversando comigo. Porque se eu ficasse algumas horas só eu e minha mente, a gente
sei lá o que podia fazer. Então eu evitava de ficar só eu e minha mente sozinha. Porque senão tinha muito conflito. Entendi. E aí, beleza, tu passou ali o período antes de você vir para Foz, quando você fez 18 anos com a tua irmã, e aí tu foi numa festa, foi aí que Isso. tu se descobriu, e aí depois? Aí depois eu me lembro que nesse dia que eu fui na festa, eu tinha que arrumar minha mala. Não era pra eu ter ido na festa. Eu tinha que arrumar minha mala porque no dia seguinte eu ia pra Foz. Eu ia vir pra Foz do Iguaçu estudar medicina. E daí a minha mãe foi lá na casa da minha irmã. Esse dia foi intenso. Minha mãe, ela foi lá na casa da minha irmã. E eu tava arrumando a bolsa e tal. E a vizinha da frente contou pra minha mãe que eu tinha ido numa festa. A vizinha da frente contou pra minha mãe. Minha mãe entrou dentro de casa, me ajudou a dobrar a roupa, a fazer a mala. E daí ela falou bem assim, Val, deixa eu te contar. Eu não tenho dinheiro pra você fazer faculdade de medicina. Eu não tenho. Quem tem é Deus. E quem vai te sustentar é Deus, não vai ser eu. Então, se você sair dos caminhos de Deus, você não termina a sua faculdade. Ela falou assim pra mim. Você não termina a sua faculdade. Então, você vai com essa mentalidade, com esse entendimento de que é Deus que vai te sustentar lá, não sou eu. É Deus. Então, eu vou estar aqui, vou fazer o meu possível, só que, cara, é Deus. E daí eu chorei, eu me lembro que eu chorei um monte. Falei, não, mãe, eu vou ficar firme, vou ficar firme. Então, aí eu cheguei em Foz, fui pra casa de amigos da minha amiga. Eu ia vir pra morar com a minha amiga, só que aí acabou não dando certo. Daí eu fui pra casa desses amigos, da casa desse amigo meu, que não era amigo meu. Enfim. E ele não tava lá, né? Eu fui pra casa desse amigo da minha amiga. Eles estavam de viagem. E daí fui eu, mais uma colega. E a gente ficou naquela casa. Depois eles voltaram, né? E os pais deles eram pastores. Os pais desse amigo dela eram pastores. E encontrando aí de novo. E eles me abraçaram demais, assim. E eu tenho muita gratidão pelos pais deles, porque foram pessoas muito boas, assim, me ensinaram bastante. E dali eu tentei me manter ainda. Cheguei aí a algumas igrejas com ele, que eu cheguei a cantar, né? Em algumas igrejas. Ganhei um concurso de louvor sem querer, que eu não sabia que era um concurso de louvor. Aquele dia que eu falei pra ele, vamos cantar no sábado? Vamos. E a gente foi lá, cantou, falei, nossa, o culto é só louvor. Mas enfim, era né? Era um concurso, eu não sabia, eu ganhei uma cesta cheia de doce, cheguei em casa super feliz lá com eles. Mas aí eu tentei me manter, só que aí eu entrei pra faculdade. E a faculdade é um ambiente hostil, eu falo, difícil. Ambiente difícil porque você tem pessoas de todo jeito, de toda mente, praticando todo tipo de coisa. E uma pessoa que não sabe nem quem que é, chega nesse ambiente, ela se adapta com qualquer coisa. Esponja vai absorver. É uma esponja. E foi o que eu fiz. E fui me esponjando, né? E dali eu conheci amigas que não eram amigas, né? E daí eu fui pra várias coisas. Eu fui pra festa, eu fui pra rave, eu fui pra balada. Eu conheci muita coisa. E foi um momento difícil. Porque o meu coração, ele pedia pra voltar, porque toda vez que eu fazia alguma coisa que eu me sentia suja, me sentia imunda, e eu falava, cara, não é isso que eu quero. Só que daí no dia seguinte eu já tava ali pronta pra fazer tudo de novo. E aí eu me lembro que quando eu entrei nesse relacionamento, que foi quando eu fui pra recomeçar, e eu terminei, eu falei, não, agora eu vou ter um relacionamento com Deus. Na verdade, foi você que falou. Eu me lembro que depois que eu terminei esse relacionamento, a gente tava indo pra minha casa. Você falou assim, olha, sabe, você tinha me dado uma carona. E você falou assim, talvez não seja o tempo de você ter um relacionamento agora. Talvez seja o tempo de você ter um relacionamento com Deus. E eu falei, cara, verdade. Né? Porque eu achava que era relacionamento que eu tinha que fazer, mas não, é porque eu não sabia quem que eu era, gente. Eu achava que tinha que suprir essas necessidades, sabe? Porque eu precisava de atenção, né? Eu não tive quando eu era pequena. Então eu precisava ser validada, eu precisava de um relacionamento ali que me validasse, né?
E eu falei, cara, esse é um tempo de relacionamento com Deus, então é isso que eu vou fazer. Daí eu fui buscar Deus de verdade. Daí eu ia no culto, eu ia nos cultos, eu orava. E aí a gente tava fazendo oração de noite com os jovens. Eu falei, cara, eu vou fazer oração com os jovens. Daí a gente ia fazendo oração com os jovens, etc, etc. E eu falei, nossa, agora eu tô bem. Tô indo bem, tô indo bem. E aí um dia eu fui na inauguração de uma clínica de uma amiga minha. E eu tava firme na igreja, sabe? E ali eu tomei umas taças de vinho. Enfim, caí de novo. Quando eu vi, eu já tinha cometido o mesmo pecado novamente, no qual eu estava amarrada de novo, no qual eu estava vivendo amarrada nesse pecado. E daí eu caí de novo. E aí eu falei, cara, mas Deus, por quê? Perguntei, falei, por quê? Todo mundo, não era orar? Não é orar, não é ler a Bíblia que faz me aproximar de você? Uai, e por que eu não sou forte? Porque todo mundo é forte e eu não sou forte. Peguei e me questionei, né? E daí, eu não me lembro ao certo quem foi que falou pra mim, mas eu sei que falou assim, olha, tem coisas que precisam ser resolvidas não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Tem coisas que precisam ser resolvidas no mundo físico também. E eu precisava resolver isso no mundo físico. Eu precisava liberar perdão no mundo físico. Não é só orar pra Deus e falar assim, Deus, eu perdoo tal pessoa, ou Deus me perdoa. Entendeu? Por isso que existe hoje testemunho, né? Porque você não só se edifica, você edifica outras pessoas. E isso é o mundo físico. E daí, enfim. Daí vocês falaram pra mim, Val, sim, inconscientemente, nós estávamos numa conversa, vocês ainda nem sabiam dessa minha realidade. Assim, não, que eu acho que vocês sabiam, provavelmente vocês meio que, né, desconfiaram porque vocês já eram meus líderes. E daí falou bem assim, você precisa conversar com a pastora Cris, com a apóstola Cris hoje, né? E eu falei, mas não, claro que não. Eu me lembro que eu falei assim, não, gente, eu vou tomar o tempo dela. O que eu vou falar pra ela? Na minha cabeça, olha que doida. Na minha cabeça eu falava, quem que eu vou apresentar pra ela? Eu lembro dessa conversa durante esse dia. Que Val que vai aparecer pra ela? A Val feliz, que é feliz, sorridente? A Val que sofre dentro de casa? A Val que passou abuso? Qual Val? Eu lembro até a palavra que eu usei para poder te incentivar. Que eu falei assim, Val, a gente não esconde nada dos pastores. O que você conversa com a gente conversa com eles. Então, tudo que você conversou com nós, eles sabem. Então, e você vê, eles não te julgam, eles te tratam bem. E eu lembro que eu falei assim, quem sabe tu tá amarrada numa maldição, porque você não liberou perdão e você também não se desligou dessas pessoas que você se relacionou. Porque eu tinha tido essa experiência. Quando eu casei com a Ed, eu era muito ciumento. Meu Deus, eu só faltava brigar. Eu lembro de uma experiência que a gente foi para Joinville, num Reino e Riquezas, um evento da nossa igreja, só que dessa vez foi em Joinville. E a gente foi de carro dirigindo. E a gente foi brigando daqui de Foz até Joinville. Meu Deus. Por causa de ciúme. E na época eu não entendia, eu não tinha muita ciência. Eu sempre falo aqui no podcast, né? Meu relacionamento com Deus é novo. São só 4 anos. 4 ou 5 anos. E lá a Ed falou assim, cara, não dá. A gente não tem como a gente ficar junto. Porque você me sufoca. E era uma coisa que era dentro do meu ser. Meu coração batia forte. Eu achava que alguém ia roubar ela de mim. Parecia que eu ia morrer. Eu sentia dor no estômago. Eu ficava mal. Uma ansiedade. E aí um dia, discutindo com ela ainda, na casa do Murilo, um amigo nosso que hospedou a gente, eu tomei a decisão. Eu falei, cara, eu preciso conversar com o pastor Léo. Até aproveitar esse momento para honrar a vida do pastor Léo, se ele estiver assistindo esse episódio. Cara, tu salvou meu casamento. Porque ele tem um ministério muito forte dentro dessa parte de casal. E eu fui lá conversar com ele. E aí lá ele falou, eu abri todo o meu coração para ele, de todos os meus relacionamentos, tudo que eu passei, todos os meus traumas e tudo mais. E ele falou assim, cara, você precisa
se desligar. E é claro, não tem criança aqui que assiste esse podcast, eu espero que não. É, e quando você tem um relacionamento sexual com uma pessoa, é feito pacto. uma ligação com essa pessoa, um pacto de sangue. Então, quando você se relaciona com essa pessoa, você fica amarrado à vida daquela pessoa. Todas as crenças, traumas, maldições, os hábitos daquela pessoa vêm sobre a tua vida. Assim como os que você tem, vai sobre a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se você se relacionou sexualmente com 10 pessoas, você tem 10 pactos, 10 possíveis coisas que vêm sobre a sua vida. Maldições, tudo aquilo que está sobre a vida daquelas 10 pessoas vem sobre a tua vida. Ele me falou, eu não sabia. Uhum. E ele me explicou e eu descobri naquele dia. Então a gente fez uma oração de desligamento naquele dia. E foi muito forte para mim. A gente ficou 3 horas orando Caraca. dentro da igreja. Meu Deus, eu chorava. E só que teve uma coisa muito doida. Quando eu saí de dentro da igreja Uhum. e eu entrei no carro e eu fui tentar puxar uma situação que me doía, que me causava ciúme. Aquele ciúme não tinha mais. E aí e foi doido. Depois daquilo eu evoluí. Sim. Nesse quesito ciúme, a nossa relação foi mais leve. E aí eu falei pra ti, eu falei, Val, conversa com a pastora, Uhum. ela vai saber o que fazer. Sim. Inclusive, eu quero. Tô focado? Então. Inclusive, eu quero deixar um conselho. De repente você não é cristão, ou de repente você está na igreja e você está vivendo uma depressão, ou você está vivendo uma opressão. De repente, isso pode estar totalmente ligado a algum tipo de relação que você teve com alguém. Seja se você é homem e você teve relações sexuais com uma mulher e você não é casado com ela, já passou e você não fez essa oração de desligamento, eu te recomendo fortemente a fazer essa oração de desligamento de alma. Procure o seu pastor, a sua pastora, procure algum sacerdote da sua confiança, porque talvez você está carregando uma carga que não é sua. É isso. Então, voltando aqui para Val, então a gente te recomendou conversar com ela, e aí Isso. como foi? E daí eu me lembro que uma amiga minha tinha conversado com a pastora dias antes, ou na mesma semana, e eu me lembro que eu fiquei mandando mensagem pra essa minha amiga, falando assim, cara, o que é que você falou pra pastora? Me ajudei, porque eu não sei o que eu vou falar pra ela. Eu fiquei perturbando essa minha amiga, perguntando pra ela como que foi que ela se comportou pra eu queria fazer da mesma maneira. Olha só que doido. Pra você ver, porque ainda assim, eu estava lá, eu estava na igreja, e eu ainda não tinha mudado, não tinha trocado a minha identidade real, sabe? Não tinha reconhecido aquilo racionalmente. Ok. E daí, mandei mensagem pra minha pastora, ela, né, me falou, me recebeu muito bem no WhatsApp, e ela falou assim, não, vamos marcar. E daí eu fui, assim, com medo, assim, bastante medinho. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu sentei, eu me lembro que eu falei, gente, vai ficar um silêncio, porque eu não sei o que eu vou falar. E ela conduziu tudo da forma mais leve possível, cara. Eu fiquei besta, eu fiquei chocada, eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tive uma conversa assim. Foi tão leve, parecia que era um barbante, sabe? Que ela tava puxando, ela ia puxando, ia puxando, ia puxando. Até que foi chegando no caroço, sabe? No papelão, assim. Chegou no fundo, chegou no poço, no baú de ouro ali, petróleo. E chegou lá no fundinho. E foi quando eu falei pra ela isso. Porque até então eu tinha escondido isso. Tinha deixado meio que mascarado isso. E daí eu contei pra ela, e daí ela falou assim, essa frase, né? Paulo, tem coisa que a gente não resolve só no mundo físico, no mundo espiritual a gente tem que resolver no mundo físico também. Você precisa liberar perdão e você vai ter que se movimentar. Você vai ter que escrever. Escreve tudo o que você passou. Escreve. Escreve o que você sentiu. Cara, isso foi forte. Porque é como se fosse um espelho. É você olhar no espelho e você falar, você fez isso, você fez aquilo, e você começar a descrever tudo que você fez. E você falar a sensação que você teve. Imagina, eu ter que descrever que quando eu tinha 8 anos eu gostava daquilo. Gente, foi muito dolorido cada escrita.
Eu escrevi 2 folhas, eu me lembro que eu escrevi 2 folhas, era de noite, eu acordava assim de fininho, porque naquela época, nesse ano, minha mãe tava comigo, eu tava morando lá em casa, e daí eu acordava de fininho, ia pra cozinha e ia escrever, e eu chorava um monte, enquanto eu escrevia. E eu olhei assim e falei, cara, que sujeira, mano. Que sujeira, era muita sujeira. Eu falei, nossa, tudo isso que eu fiz. E eu falava, nossa, meu Deus do céu. E falava, cara, é muita coisa e Deus ainda me procura, sabe? Esse menino chorou. Deus é incrível. Ai, cara, eu achei que eu não ia chorar. Enfim, eu falei, nossa, tanta coisa, né? E Deus ainda me procura, Deus ainda vai atrás de mim. E daí eu escrevi tudo. E eu tava em oração, né? Ela falou bem assim: nosso próximo encontro vai ser no domingo. E aí a gente tem 7 dias. A gente tem 7 dias. Ela falou: a gente tem 7 dias de oração. E daí eu tava orando. Eu acredito que a pastora também tava, né? Esses 7 dias. E, gente, assim, esses 7 dias foi cabuloso. Porque eu falo que eu tive uma perturbação por dia. Uma perturbação por dia. Sabe, aquele negócio quando você tá no mundo, você quer muito, 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 muito. Era isso que eu tinha. Porque Satanás é sujo. Ele não é. quer largar. Ele não quer. Gente, assim, no primeiro dia foi muito difícil de recusar, o segundo dia foi muito difícil de recusar, o terceiro dia foi muito difícil de recusar, o quarto dia foi ficando mais leve, o quinto ficou ficando mais. O quinto foi mais leve. No sexto, eu ainda demorei. No sexto dia, eu falei, cara, isso aqui é o diabo. Só que daí eu já tava rindo da cara dele. Que eu falei, cara, aqui não. Aqui você não pega mais. Aqui já passou outra vez. Cara, e eu me lembro que no 7º dia ainda foi foi algo muito forte também pra mim. E eu falei, misericórdia, Deus me ajuda e vamos vencer. E eu falei, não, o inimigo não vai me vencer, porque eu já tô curada. Antes de encontrar com a minha pastora, eu falei, eu já estou curada. Essa perturbação da minha mente, essa mente que é perturbada, que tem muita coisa falando, que tem muitos desejos, que tem muita vontade de fazer muita coisa. Eu falei, eu já estou curada. A minha mente é uma paz, minha mente é um campo de paz, minha mente é um campo de silêncio, minha mente habita o Espírito Santo. E eu tomei posse. Acho que eu nunca tinha tomado posse de alguma coisa como eu tomei naquele momento. Eu falei, eu tomei posse da minha cura, eu estou curada da minha mente. E ali eu fui liberando perdão, liberei perdão pro meu pai, liberei um perdão pra mim, liberei perdão pras pessoas, escrevi nomes e tal. E foi um exercício que levou esses 7 dias. Porque cada dia eu escrevi um pouco, era muito difícil escrever tudo. E daí eu me lembro que eu tive um encontro com a pastora, a gente fez uma oração e a gente ia queimar esse papel. Mas eu acabei queimando com vocês. E que não deu de fazer com ela. Mas aí ela fez uma oração e nessa oração ela falou assim, Val, eu vi um espírito geracional sendo retirado da sua vida agora. O espírito geracional, ele era o espírito de prostituição. Entende? Que ele estava tentando alcançar a minha mente. Ele estava tentando alcançar a minha vida. De todas as maneiras. E daí eu vi que eu me envolvia muito com as meninas, né? Eu sempre tinha uma menina perto de mim que tinha uma história semelhante à minha. E eu percebia, elas não sabiam, mas eu percebia isso. E daí, o entendimento é que, tipo assim, o inimigo poderia me usar pra alcançar essas meninas sem identidade pra viver esse mundo. E elas nem iam perceber. Entendeu? Se eu continuasse, né, nessa situação, ali eu ia me deparar numa situação onde eu ia alcançar pessoas pra fazer isso sem elas nem perceberem. Olha só como que é. O inimigo, ele usa seus dons pra ele mesmo. Então, por isso que é importante ficar atento a isso. E, enfim,
E daí ela repreendeu da minha vida e eu tomei posse. Tomei posse da minha cura. Aí as pessoas podem até perguntar, falei, ah, Val, mas essas coisas não acontecem do dia pro outro. Falei, não acontece pra você. Pra mim aconteceu. No outro dia eu acordei mudada. No outro dia, gente, foi no outro dia, a minha mentalidade era outra. Eu acordei e tinha silêncio na minha mente. Tinha silêncio na minha mente. Eu não ficava com briga comigo mesmo. Era uma coisa absurda. Gente, eu não sei nem como explicar. Tanto é que eu comentei com a Ed, né? Que vocês queriam que eu falasse no Open Sky. E eu falei assim, não tem como eu contar algo que eu não tenho prova. Gente, não é meu sonho é ter um carro. E hoje eu não tenho um carro. E hoje eu tenho um carro aqui, meu carro. Entendeu? Eu achava que não tinha como eu provar isso, né? Porque o que era declarado pela minha vida? As minhas tias falavam assim, você vai ficar pra titia. Você vai ficar pra titia, você é muito chata. E meu pai me amaldiçoava também, né? Ele tinha muitos ciúmes de mim. Ele falava que eu ia ficar solteira pro resto da vida. E por causa dos relacionamentos que eu tive, que eu não me valorizava, eu achava que eu nunca ia ter um relacionamento. Eu achava que eu nunca ia ter um relacionamento de verdade. Porque eu falava assim, eu preciso me moldar pra ser a pessoa perfeita. E olha que doido. Porque eu tinha uma facilidade das pessoas, eu me relacionar com as pessoas, né? De eu ter relacionamentos. Eu tinha uma facilidade. As pessoas gostavam muito de mim, de primeira vista. Logo em seguida, eles desistiam de mim. As pessoas que tentavam se relacionar, os caras que tentavam se relacionar comigo, desistiam de mim. Porque eu conseguia perfeitamente me moldar a quem a pessoa queria, de primeira. E logo, quando eles tentavam se aprofundar, eles viam que eu era vazia. Que eu não tinha nada mais. E eu não entendia isso. Eu falava, cara, como pode? Eu consigo qualquer pessoa que eu quero. Eu consigo. Se eu falar, eu quero essa pessoa ela vai gostar de mim. Só que, com poucos dias, ele via que eu era vazia, que eu não tinha nada. E logo... Então, por isso que eu tinha uma carreira de relacionamentos mal sucedidos. E eu achava que eu nunca ia ter um relacionamento na minha vida. Porque eu precisava me caber. E eu demonstrava muito. Isso é muito forte. Porque, como eu queria muito, eu demonstrava muito. E eu achava o mundo injusto. E isso é uma mentalidade hoje da maioria das jovens do mundo. Achar que você não tem que demonstrar. Eu demonstrava demais. Eu falava que gostava, eu falava que amava, eu elogiava a pessoa, eu sempre estava ali disponível, né? Sempre assim. E todo mundo falava, aquelas coaches de relacionamento que eu ficava assistindo, falava assim, gente, vocês não podem gostar muito. Vocês não podem demonstrar demais. Vocês não podem falar que amam, não pode falar que gosta. Tem que fingir, tem que fazer o joguinho. Sabe o joguinho de relacionamento? Tem que fazer o joguinho. E eu achava isso tão injusto. Eu falei, meu Deus, mas por que, cara? Por que eu tenho que trancar metade da minha intensidade? Eu tenho que trancar quem que eu sou pra pessoa gostar de mim? Eu tenho que fingir que eu gosto menos. Eu tenho que fingir que eu amo menos. Eu tenho que fingir tudo pra pessoa gostar de mim. Eu não posso falar que a pessoa é bonita. Eu não posso falar isso, não posso elogiar demais. Porque... a pessoa já se sobressai, entendeu? Aí eu achava isso injusto. Eu sempre achei injusto. E dali eu me entregava muito, não recebia de nada e eu não tinha relacionamento nenhum. E quando eu tive essa cura da minha mente, eu falei, cara, agora é eu e tu, Deus. É só nós dois. Porque me bastava. E quando eu tive essa clareza, eu acordei de manhã e eu falei, cara, que paz, que tudo, que brilho, que vida. Ai, peraí. Eu falei, cara, isso me basta. Ai, por que eu choro tanto? Ai. Chorar é bom. Então, depois que
houve uma libertação na sua vida, você passou por um processo de libertação. Uhum. Às vezes a pessoa acha que, tipo assim, libertação, a pessoa caiu endemoniada. Não, existe outros tipos de prisão, que são causas de demônio também. Mas não é só a pessoa cair ali e se estribuchar. Sim. Ou um exemplo, no meu caso, eu passei por um processo de libertação. Uhum. Tive que fazer esse desligamento e tal, Uhum. e existia aquele ciúme a mais na minha vida. Uhum. E aí você passou por esse processo Uhum. e você começou a experimentar da paz que excede o entendimento. Uma paz que não dá para entender. E é assim mesmo, quando Deus entra, cara, não tem, é de uma hora para outra. A gente só precisa da liberdade. Aí foi isso mesmo. E aí, E aí eu reconheci e falei, cara, isso me basta, eu não preciso de mais nada. E eu não precisava de mais nada. Eu falava pra Deus, cara, eu não preciso de relacionamento, eu não preciso de mais nada, eu preciso só viver contigo. eu me lembro muito bem dessa época, porque quando você começou a passar esse processo de libertação, você já estava no louvor aqui, Uhum. e você cantava e tudo mais. Só que, cara, depois desse processo, eu me lembro do dia que você cantou. Uhum. Você até falou. Foi a música Lindo Momento. Mano, quando tu abriu a boca assim, eu olhei pra cara da Ilha e falei, caraca, Deus tá aqui. Tu conseguia sentir unção na tua vida. É. Foi incrível, assim. E desde então, nunca mais. Hoje, sempre que você canta, a gente vê Deus se movendo, a gente vê que Deus te usa através do louvor. Mas e aí você começou a se relacionar com Deus e te bastava. E me bastava. E me bastava. Isso é bom. Mas Deus, ele sempre prepara algo para nós. Muito mais do que aquilo que a gente pediu, pensou. E imaginou. ele sempre prepara mais. E daí eu, né, tava no meu momento com Deus, fiquei esse tempo ali e tal, adorando e louvando ele. E eu orava, gente. E era sem peso. Eu orava de manhã e de noite, tinha dias à tarde que eu falava, cara, preciso conversar com Deus. Eu em casa, eu ia orar. Eu me ajoelhava na cama à tarde e orava. Eu orava 3 vezes por dia, eu me sentia Daniel. E eu falava assim, nossa, mas era tão gostoso. É ainda, né? Mas é tão bom, é tão bom. E eu me sentia muito bem, me sentia muito feliz, porque... Ah, Deus, ai, tu é tão bom. Sabe aquela anestesia? E você ficava, ai, Senhor, você é tão bom. Vem Ana Paula Valadão, assim, ai, Deus, você é tão lindo. E assim, eu ficava, sabe? E daí, eu senti no meu coração. Porque daí, falei, Deus, maldições foram quebradas na minha vida. E eu acredito que pra quebrar mais algumas maldições, eu preciso de uma família. E daí eu senti no meu coração de começar a orar pelo meu varão. E daí eu comecei a orar, fui pedir pra Deus, falei, Deus, eu quero um relacionamento. E eu me lembro que eu chorava e falava, Deus, eu quero um relacionamento, Deus, me dá um varão. Mas eu quero um homem que te ame, e que te ame, assim, intensamente. Eu quero um homem de Deus. Falei, Deus, eu quero um homem que te ame intensamente. E eu me lembro que o Uziel falou bem assim, você tem que colocar as características. E a primeira característica que eu sempre falava, falei, Deus, eu quero um homem alto. Juro, era a primeira. Às vezes eu tava tão cansada, porque eu ia dormir rápido, eu tinha que orar, e eu tinha que falar o restante das características, mas como a minha oração sempre começava com um homem alto, e eu sempre falava assim, eu começava, às vezes eu nem terminava o restante, mas o alto sempre tava. E daí eu orava pra Deus, né, e eu falava, Deus, eu quero assim, não sei o quê. Deus, mas eu quero um homem que te ame acima de tudo. E eu falei, eu quero ser verdadeira. Eu não quero essas coisas que acontecem lá fora, que você tem que reprimir metade dos teus sentimentos pra pessoa te amar mais do que você. Eu falei, isso não existe. Não existe. As pessoas, elas têm que se entregar de verdade, até porque as duas vão virar uma só. Eu falei, gente, a gente já se viu, eu tenho que fazer joguinho, eu tenho que fingir que eu não gosto tanto da pessoa por causa disso, isso é dizer do mundo, gente, isso é dizer do mundo. Mas, enfim, aí eu tava orando pra Deus e tal, e um belo dia, eu tava ali super intertida com os jovens, porque eu tava orando.
Só que eu tava servindo a Deus e a graça dele ainda me basta, ainda me bastava, e etc. Se quiser fazer, amém. Se tu quiser fazer, Deus, amém. Se tu não quiser, eu tô super bem contigo. E daí eu tava me intertida com jovens, eu me lembro que era a gente tava pra ir numa viagem pra Joaçaba. Só que antes dessa viagem de Joaçaba, a gente tava cuidando dos jovens, né? A gente tinha separado os 20, vocês tinham separado os 20, e vocês me deram uma função. Falaram, Val, você vai cuidar de chamar as pessoas pro culto. E eu falei, então, eu vou pôr pessoas no culto. Falei, então tá. E é isso que eu vou fazer. Peguei meu WhatsApp, mandei mensagem pra todas as pessoas dos conectados. Todas. Entrei no grupo, mandei áudio pra todo mundo. Juro, pra todo mundo, gente. E daí eu fui mandando áudio. Oi, tudo bem? Aqui é a Val. Eu faço parte do grupo jovem. Eu tô te convidando pra você ir no culto, não sei o que. Se você quiser, eu até guardo um lugar pra você. E essa foi minha frase, mas eu mandei um áudio pra todo mundo. E daí eu mandei áudio pro meu marido, meu atual marido. Mandei áudio pra ele. Aí eu mandei um áudio, falei, oi, tudo bem? Vi que você tá fazendo parte do grupo jovem. Vou te convidar pro culto e tal, etc, né? Chamei ele pra ir pro culto. Mas chamei todo mundo. Chamei ele mais 200 pessoas. E aquele dia, nosso culto, ele bateu 60 pessoas. Foi mais, não foi mais. Foi o dia que foi mais jovem. Bateu umas 60 pessoas naquele dia. E eu fiquei super feliz. E ele foi. E eu tinha falado pra ele que eu tinha guardado lugar pra ele. Junto com o guardado lugar pra todo mundo. Só que ele achou que era do meu lado. Aí eu deixei, cumprimentei e fui subir pra cantar. Aí ele disse que aquele dia ele ficou assim. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ficou olhando pra um lado e falou, ai, o que eu faço aqui? E eu fui subir pra cantar, né? E naquela mesma noite, a gente tinha uma vigília. E daí eu chamei o pessoal pra vigília. E eu falei, você não quer ir pra vigília também? E ele nunca tinha ido no culto jovem. Foi a primeira vez. E ele falou assim, vou. E eu falei, cara, que legal. Né? O cara nunca foi no culto jovem, foi na vigília. Olha só. E eu não tinha achado que... Associado. Falei, vai que ele gostou de mim. Não, eu não tinha. Eu só falei, cara, olha como Deus tocou. Eu tava, tipo, falando assim... Deus é tremendo. Deus é tremendo. Eu tava falando assim, nossa, olha como Deus tocou na vida dele. Que legal. Na minha cabeça era isso. E daí eu fui lá, me entreguei, sentei só com as meninas e tava lá me entregando. Foi maravilhoso essa... Acho que foi na Igreja Atos, se eu não me engano. Foi incrível, não sei o que. Na hora de ir embora, eu fui com a Nath. Fui com as meninas embora. E ele foi, acho que foi com o Ziel, levou o Ziel. E, enfim, tinha mandado mensagem pra ele. Aquele dia foi nosso primeiro contato. E desde então, a gente sempre tentava... Se esbarrava ali, né? Se esbarrava na igreja e nas células, né? Ele ia de vez em quando nas células, eu não me lembro dele nas células. Mas ele disse que ia, mas eu não lembro dele nas células. Eu lembro de ter ido algumas vezes com um amigo lá. E daí, quando a gente tava indo pra Seta Fire, eu tava incentivando um pouco, porque eu já tinha vendido as minhas 100. Na verdade, eu tinha vendido um pouquinho mais de 100, se eu não me engano. E eu paguei, né? E eu falei, não, vou ajudar a Karina, que ela precisava de... Eu falei, vou ajudar uma amiga minha. E falei, vou ver quem mais precisa de ajuda. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, e aí, como que tá tuas vendas? Ele, não vou ir, não consegui vender. Eu falei, como não? A gente vai movimentar. Pedi mensagem, mandei mensagem pra Nath. Falei, Nath, me ajuda a vender a cartela do Henrique. Falei, vou mandar um jeito. Eu falei, é pouca que você precisa. Porque você precisa ir. E não sei o que. Ele, não, eu vou ver, eu vou conversar. Aí, porque eu não tenho dinheiro pra levar. E daí eu peguei e falei assim, deixa eu te contar um negócio. Eu tô levando tanto. E era muito pouco, sabe? Eu tô levando tanto que nas minhas contas vai dar certinho. E hoje ele me fala bem assim, que ele achava que eu era muito metida. Que eu era filho de papai. Ele achava que eu era rica, né? Rica, milionária. Eu tenho essa cara de rica, milionária. Mas ele falava bem assim, quando você me falou que você ia levar só esse tanto de dinheiro que você tinha. E esse tanto de dinheiro que era que você tinha, eu falei pra você, cara, eu acho que ela é mais acessível. Aquela brincadeira. Mas, tipo, falei, nossa, olha só que diferente, né? A pessoa tá me ensinando ali como que faz. E eu falei, então acho que dá de eu ir. Beleza, e daí ele conseguiu, foi de Deus também, a Edmara foi uma mão de Deus, assim, na vida dele, que ajudou ele aí.
E daí a gente foi. E eu só tava ajudando as pessoas que eu queria que fossem também, né? Todo mundo queria que fosse. Mas, enfim. E daí a gente foi pra Joaçaba. A gente foi cantando. E foi muito legal, foi muito animador. E Deus falou com a gente lá, com todo mundo. E na volta... Só que assim, durante... Pra não ser hipócrita, vou falar a verdade. Durante esses dias lá em Joaçaba, eu olhei pra ele de uma forma diferente. Realmente, eu não tinha dado um clique na minha cabeça. Entende? Ainda não tinha dado um clique. Eu olhei assim e falei, o que é? Né? Eu não queria nem saber quem que era. Só, tipo, é diferente, né? Você falar, é assim, ó, um amigo, uma pessoa que você quer ter perto, mas, tipo, quem que é? Essa frase mais forte. Quem que é ele? E daí, eu me lembro que as meninas falaram, vamos sentar aqui atrás? Falei, vamos. E daí, eu sentei lá atrás. Daí eu vi que ele tava bem assim no banco da frente. E daí eu olhei assim, falei, gente, tem um monte de menina ainda pra entrar. Falei, vai ser essas meninas sentam ali do lado dele. Falei, quer saber? Eu vou garantir meu lugar. Eu joguei minha bolsinha assim. Ele disse que ele lembra da minha mãozinha fazendo bem assim. Jogando a bolsinha do lado dele. E eu joguei a minha bolsa lá do lado. E eu joguei minha bolsa do lado. Falei, vou sentar aqui. Tá certo, tem que lutar mesmo pelo que é teu. Eu falei, vou sentar aqui. Falei, vou saber quem que é esse rapaz. Porque senão, eu juro pra você, na minha cabeça eu falei, se outra pessoa tivesse sentado. Falei, não. Porque também tem isso, tem que ver, meninas, tem que jogar o lenço. E tem que ser esperta, tem que ser inteligente. Sim, eu lembro que na época que eu comecei a namorar com ele, cara, tinha uns 3, 4 caras. E aí eu pensei assim, eu preciso falar com ela. Porque se eu não... Eu pensava assim, beleza, a gente já tem química, ela era a única amiga que tinha. E aí eu falei assim, se ela não quiser nada, ela vai me cortar. Tudo certo, eu vou seguir pra outra. Vou seguir meu relacionamento com Deus e quando Deus quiser, vai aparecer alguém. Só que tem 4 caras aqui. Se eu não falar, alguém vai falar. Perde a vez, né? E aí depois eu vou ficar vivendo, me lamentando. Poxa vida, podia ser eu, né? Então eu fui lá e falei, seja corajoso, seja forte e corajoso. Mulher, seja forte e corajosa também. Intencional, não perca a visitação. Pois é, tem momentos pra ser forte e corajoso, principalmente as mulheres, né? E eu falei, olha, você quer saber? Eu vou deixar minha bolsa. Deixei minha bolsa e sentei. Falei, se ele quiser falar comigo, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. E daí eu sentei, assim, no ônibus, bem caladinha na minha. Aí ele falou bem assim, você quer o fone emprestado? Aí eu, quero. E daí ele tava ouvindo um louvor, né? E daí ele foi puxando assunto comigo. E daí eu senti, gente, juro, eu senti tanta facilidade de falar da minha vida pra ele. Tanta facilidade, também porque eu tava liberta, então era muito mais fácil de falar. Agora é fácil. Agora é fácil de falar, né? Eu me toco assim quando eu vejo que a misericórdia de Deus comigo. Mas é tão fácil de falar, sabe? E eu falei da minha vida pra ele, falei tudo. Gente, eram 12 horas de viagem de Joaçaba, de ônibus pra lá. A gente conversou mais 7 horas por aí, dormi também. Mas a gente conversou muito. Eu contei a minha história pra ele e ele contou a história dele pra mim. E eu vi que a história dele é tão forte quanto a minha. É muito forte, é muito cheio de coisa, muito cheio de detalhe. Ele passou por muita coisa. Imagina, o Henrique, ele morava em casa de lona, sabe? Eu passei situações bem precárias na minha vida, mas ele passou também. Então parecia que eram 2 pessoas assim que se entendiam perfeitamente, que passaram situações semelhantes assim, e eu falei, cara, que legal. Olha o tanto que ele venceu. E outra coisa muito interessante é que assim, eu contava a minha história, depois, né, contava a minha história e as pessoas ficavam, nossa, caraca, como você é forte, como que, né, que tocante, que etc e tal. E ele só dava risada das minhas histórias, ele ria, ele gargalhava das minhas histórias, ele gargalhava quando eu contei que eu apoiava, ele começou a rir, que eu apoiava lá no Conselho Tutelar, quando eu fui, eu tenho que terminar aquela história, tá, me ajuda a lembrar da história quando eu fiquei perdida. Quando eu me perdi, ele deu risada que eu apoiava na escola, ele riu de toda a minha história. Gente, esse cara, ele conseguiu ressignificar toda a memória que eu tinha da minha história assim.
porque toda vez que eu contava, eu me lembrava de uma forma diferente. Leve. Entende? Eu ria. Eu dava risada, eu lembro dele rindo agora. Eu conto, eu lembro dele rindo. E ele ria. E vocês estavam logo na frente. Vocês conseguiam dormir com as minhas risadas. Sim, não, nós dormimos. E a gente ria. Dava muita risada. E foi incrível. Aí a gente chegou na igreja. Ele deu carona pra mim, mais pra umas 3 pessoas. Parou, me deixou em casa. Depois foi levar as outras pessoas em casa. E quando ele chegou em casa, ele me mandou uma mensagem. Que ele falou que meu sorriso era muito lindo. E que meus olhos eram muito lindos também. E eu olhei assim e falei... Olha só, gente, que interessante. E dali em diante, ele foi me conquistar. E ele vinha, eu moro num prédio, ele antes de ir pro trabalho, ele vinha deixar uma flor pra mim. Numa semana, ele me deixava 3 flores. Por semana, quase. Ele vinha, me deixava uma rosa com chocolate, depois me deixava uma flor, depois tirava de uma árvore, vinha, me trazia uma flor, e eu nunca abria a porta da minha casa pra ele. Eu descia lá no portão, recebia ele lá fora, pegava a flor e falava obrigada. E subia de novo. E eu chegava em casa. Ai, que lindo. E ele vinha, me trazia flores, me mandava mensagem, me trazia flores, me mandava mensagem. E eu via como que Deus estava agindo na vida dele, sabe? Que ele ia na célula, ele orava, e eu via que ele estava buscando cada vez mais a Deus, sabe? E aí ele se batizou também, e, cara, foi muito... Ele se batizou antes, né? Mas dava pra ver a busca dele pra com Deus. E aí a gente já tava mais íntimo, né? Ele fez amizade no meu grupo meu círculo de amigos. E daí eu tava junto com a comunidade jovem, falando sobre empreendedorismo e sobre Deus também. E nesse dia, ele falou que tinha uma surpresa pra mim. Aí ele me levou lá na roda gigante. E um dia antes... Contou, vai ficar muito longo. Por favor. E um dia antes dele... Esse dia ele ia me pedir em namoro. E antes desse dia, eu já tava orando por ele, né? Mas aí eu tive um pesadelo. Não é um pesadelo, nem um sonho. Eu não sei descrever. Mas eu tava dormindo e eu me lembro que eu tava... Nesse sonho eu tava treinando animais. Eu tava treinando e era um ambiente muito feliz. Adestrando. Eu tava adestrando com os animais, era um ambiente muito feliz. E eu me lembro que eu tava adestrando um animal. E aí esse animal, ele começou a rosnar pra mim. E daí eu fui procurar o treinador, né? Olhei pra um lado, olhei pro outro, fui procurar o treinador. E eu não achava o treinador. Quando eu olhei de novo pra aquele animal, ele já era um animal. Era um demônio manifestado, assim, sabe? E era uma estrutura escura, uma coisa muito horrenda. E começava a rosnar pra mim, eu sentia muita raiva dele. E eu via que ele emitia muita raiva pra mim. Ele tinha muita raiva de mim. E muita raiva, assim, eu sentia na minha pele a raiva, parecia que tava do meu lado na cama. E daí eu senti no meu coração, tipo assim, acorda, que isso não é um sonho. E eu acordei repreendendo aquele demônio. E antes disso eu tinha identificado que era uma macumba, porque eu ouvi batuques no fundo. Era uma raiva emitida e muito batuque. E daí eu comecei a repreender, eu levantei suada, assim, e com voz, no meu quarto, eu comecei a repreender, eu falei, repreenda em nome de Jesus, todo agir do inimigo, todo esse demônio, eu falei, e comecei a repreender assim, repreenda em nome de Jesus o agir do inimigo, repreenda em nome de Jesus todo o demônio da loucura da vida do Henrique. Saiu o nome dele no final, depois de eu ter repreendido os 3 demônios, saiu o nome dele no final. E eu identifiquei que eu tava repreendendo demônios da vida dele. Sério, antes mesmo da gente fazer uma aliança. Mas como era intencional o que ele ia fazer no dia seguinte, eu acredito que Deus já tinha tocado no meu coração. Pra repreender coisas. Porque ali, pra quebrar uma maldição na vida dele. Porque ali já ia acontecer uma aliança. Entende? Então, olha como que Deus funciona, né? Ele é rico em detalhes. E aí, no dia seguinte, o Henrique foi me buscar Foi buscar a gente, eu e mais meus amigos, dessa reunião com os colegas. E daí ele me levou, o pessoal,
e me levou lá na roda gigante. E lá ele tirou do porta-mala um buquê de girassóis, que é a minha flor preferida. Tirou um buquezão de girassóis e me sentou num canto, assim, perto da ponte da amizade. E tirou a caixinha de anel, assim, ele tava tremendo. Não, ele tava tremendo muito, suando e tremia. E ele falou, né, que eu era mais do que ele imaginava, mais do que ele pensava, que ele acha que eu era muito pra ele e que ele queria muito ter um relacionamento comigo, que ele sente no coração que ele vai ser um homem bom pra mim, etc. E ele foi falando coisas muito lindas. E foi muito difícil. Ele falou, eu nunca fiz isso. Ele nunca tinha pedido ninguém namoro. E é a primeira vez. E eu queria te perguntar, você quer namorar comigo? E aí ele abriu o anel, assim, o porta-aliança, e eu vi aqueles 2 anelzinhos, eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, gente, a minha mente, ela era liberta, tava liberta. Só que querendo ou não, você se recorda de coisas que você viveu. E daí a gente tem que cuidar, porque a gente se boicota muito, né? E eu já tava falando, não, mas não. Eu me recusei, eu sem ele perceber, eu falei assim, a pessoa vai perceber que logo depois que ela me conhecer, de verdade, talvez eu não entregue tanto, entende? Talvez eu tenha uma decepção, querendo ou não, eu ainda tinha um pouco dessa mentalidade, por isso que é questão de exercício. Deus te libertou, você tem que exercer a sua libertação cada dia, principalmente da mente, tem que exercer. Eu parei de fumar, Deus me libertou do fumo. Só que é todo dia você negando isso. Só que fica mais leve. Só que igual você tem que negar. Tem que levar em consideração também que o diabo fica em derredor. Fica bramando e fica no teu pensamento. Sim. Essa semana eu até falei sobre isso, né? Sobre blindar a mente. Isso mesmo. Dia 10 da oração lá. Esses 10 versículos sobre que muitas das vezes a guerra espiritual é uma guerra na mente. É Satanás tentando plantar alguma coisa na mente, né? A Bíblia diz que Satanás incitou Davi, o rei Davi, que foi o rei segundo o coração de Deus. Né? A Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, a fazer um censo. Cara, se Satanás incitou a Davi, conseguiu, teve êxito, quem somos nós? Então a gente tem que ficar sempre ligado. Esse é um assunto para outro podcast. Ficar sempre atento. E ali veio na minha mente isso por alguns segundos, porque as pessoas achavam eu 1000 maravilhas ali na vitrine. Mas depois que elas se aprofundavam, ela via que talvez não tinha muita coisa. E daí eu fiquei com medo de sair da vitrine e ele, né, não gostar de mim. E eu gostava do que a gente tinha. Mas eu falei, cara, você quer saber? Eu falei, Deus, eu sou uma pessoa liberta de Deus e eu mereço o melhor dessa terra. E eu aceitei, porque eu já tinha um sentimento por ele. E desde então, ele me tratou 1000 vezes melhor do que eu já estava sendo tratada. Um respeito absurdo, sabe? Algo lindo. E me apresentou para a família dele, eu contei para minha mãe. E eu tinha um anel. Pra mim aquilo era... Falei, caraca, que lindo. Eu tenho um anel de namoro. E eu achava aquilo muito bonito. E, enfim. Ali a gente entrou em propósito, né? Nosso casamento, porque o relacionamento cristão, ele é feito pra acabar. O relacionamento namoro cristão é feito pra acabar. Ele tem que iniciar uma nova fase. E dali a gente buscou essa nova fase em oração com Deus. E eu orava pra Deus, falava pra Deus, Deus, me prepara, porque eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa namorada, eu quero ser boa. E acredito que ele também estava nesse processo de oração. E assim a gente continuou em oração sobre o nosso relacionamento. E daí ele me pediu em noivado, sem eu nem saber. Isso foi uma coisa muito legal. Porque eu sou desconfiada, eu desconfio de tudo. A pessoa pra me enganar é muito difícil. Mas ele conseguiu me enganar certinho. Me levou num café muito lindo, o café da Gese. E lá tinha uma tábua de frios, tinha um violino tocando, tinha um vinho. E veio um buquê de
de girassóis, um buquê de girassóis. E eu ainda sem entender o que tava acontecendo. Quando veio o cara do violino, eu falei, pronto, ai, que café, que legal, interessante esse café. Tem até um tocador de violino nesse café, olha só. Eu achei que era o café, entendeu? E quando veio a mesa de frios, eu ainda não entendi. Eu falei, nossa, caraca, você pediu isso? Só que daí tinha um eu te amo, assim, no canto, assim, e a mesa de frios muito linda, muito bem caprichada. Veio vinho, e aí ele pegou e se ajoelhou e me pediu em casamento. Foi lindo, eu chorava, tem um vídeo, gente, eu soluçava, eu fazia assim, sabe, parece criança, eu soluçava um monte, e foi lindo, mais uma vez, Deus cumpriu mais uma promessa na minha vida, porque foi um processo, e é muito difícil hoje em dia ter um relacionamento que sequer o homem pede namoro, quem dirá em noivado, né, é muito... Assuma a mulher em casa. Assuma a mulher em casa, eu falo que, cara, pra casar, hoje em dia o cara tem que ter peito. É questão de coragem. Você fala, ai, porque eu vivo em festa, não sei o quê. Cara, coragem é muito difícil. Você olhar para um homem e falar, você tem coragem de se casar? Na realidade, hoje, essa juventude, eu não sei o que acontece. Eles não querem responsabilidade. Eu não tô falando nem só de casamento. Tô falando de trabalho, responsabilidade financeira. Ninguém quer responsabilidade, tá todo mundo fugindo. É bem diferente essa geração, mas eu creio que vem um avivamento. Amém, em nome de Jesus. De homens de peito, de mulheres de fibra, mulheres que vão edificar a casa. Sim. E aí você foi pedido em casamento, né? Eu fui pedindo em casamento, foi da maneira mais linda possível, mais emocionante. E Deus cumpriu mais uma vez a promessa dele pra mim. Que eu sabia que eu ia ter um relacionamento bom e feliz e que eu não precisava esconder sentimentos. Gente, eu demonstro assim 100%. E ele demonstra 100%. É absurdo. Eu entrego o meu máximo e eu vejo que ainda não chega ao mínimo dele. Sério. E assim ele tem essa sensação também, que ele entrega o máximo dele e ele ainda acha que não chega ao meu mínimo. E assim a gente se entrega o máximo um pro outro e ainda não, sabe? Ainda é pouco. Ainda é pouco. E isso que eu queria... que eu pedi a Deus, falei, Deus, eu quero alguém que eu consiga amar de verdade, demonstrar sem medo. E Deus me proporcionou isso, sabe? Que eu posso amar de verdade, eu posso demonstrar sem medo. E daí a gente foi se preparando pra casar. Só que assim, 2 pessoas autônomas. Literalmente, 2 quebrados. 2 quebrados. 2 pessoas autônomas, né? E hoje é meio complicado ser autônomo, né? Recém-autônomo, né, gente? Recém começou ali. E falei, cara, agora. E agora não tem o salarinho caindo todo ano, todo mês, certinho, não. Você tem que correr atrás. E eu falei, Deus, eu sei que você vai prover. Deus, eu sei que você vai prover, mas a gente tava correndo atrás. Eu falei, Deus, como que vamos casar? Como que vamos casar? Em oração, em oração. E, gente, falo que Deus foi o padrinho do meu relacionamento, do meu casamento, porque ele me deu tudo. E o meu casamento foi 100% dado por Deus. Tudo, 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 tudo. Deus me deu tudo. Não faltou nada no meu casamento. Foi lindo. Gente, eu ganhei fotos, eu ganhei vídeos maravilhosos. Do melhor videomaker de Foz ainda, o melhor fotógrafo de Foz. Não foi, foi um fotógrafo, foi um videomaker. Não, gente, eu tive os melhores de Foz do Iguaçu, vocês têm noção? Então foi algo mais impactante ainda pra mim. Foi algo mais forte. E o meu casamento foi lindo. Foi muito emocionante. Eu falei que eu tinha que falar. Foi ungido e abençoado pelos meus apóstolos, né? Pessoas assim que eu amo. Eu sinto uma gratidão absurda por eles, porque eles acham... o acompanhamento que eles me deram... Eu me senti muito abraçada. Eu me senti muito acolhida por eles. Eu tinha o pastor Marcos também, que me abraçava muito, assim. Eu contava muita coisa pra ele. E foi ele que profetizou na minha vida. Tem esse detalhe que eu tenho que contar. Menção honrosa, pastor Marcos, mais uma vez. Trazer ele aqui. Sim, tem esse detalhe. A gente tava em oração na casa do pastor Marcos. E eu me lembro que acho que era outubro. Que dia que foi a viagem? Novembro, né? Outubro. Eu tava lá orando, né? Era 21 dias de oração na casa do pastor. E daí o pastor pegou e falou bem assim pra mim:
Val, você tá com quantos anos? Aí eu falei, pastor, eu tô com 26. Ele, meu Deus, mulher, você tá velha, tem que casar. Ele falou, você já tá velha, você tem que casar. Aí eu olhei assim e falei, amém. Ele, não, eu profetizo que esse ano ainda você vai achar um relacionamento. Ele falou bem assim, profetizo que esse ano ainda você acha um relacionamento. E eu olhei pra ele e falei, amém, pastor. Mas é que assim, a minha experiência no mundo era o quê? Né, de acordo com os coaches, com os aprendizados do mundo. Era o quê? Que por mais que você conhecesse uma pessoa hoje, a pessoa ainda leva uns 3 meses pra te conhecer e te pedir em namoro, né? Essa é a regra do mundo, né? Se não, 3 meses você se conhece e tal, aí a pessoa vê se te pede namoro. E nós estávamos em outubro já. Falei, pronto. Eu olhei assim e falei, olha, nem se a pessoa me conhecer amanhã, ela vai me pedir namoro até dezembro. Nem se ela me conhecer amanhã. E foi tão lindo, assim, o agir de Deus, que o Henrique me pediu em namoro com 17 dias. 17 dias. Foi. 17 dias. Crê nos teus profetas e tudo te irá bem. É, isso mesmo. O Henrique me pediu em namoro 17 dias. Foi em dezembro, ele me pediu, logo depois que a gente saiu de Joaçaba. E ele me pediu namoro. E eu falei, só vejo cumprir de Deus, que Deus tem pressa, cara. Deus tem pressa. Acho que Deus demora 150 anos pra fazer as coisas na sua vida, não. Deus tem pressa, é só você crer, tomar posse e ir atrás. E querer. Pronto. Às vezes a pessoa fica resistente. Uhum. Ai, mas eu tô há 10 anos esperando. Que não sei. Cara, às vezes tu não entregou o controle ainda. Larga a mão do controle. Dá na mão de Deus. Dá na mão de Deus, isso mesmo. E aí vocês casaram esse ano, né? A gente casou esse ano, eu tenho um anel lindo, lindo. Eu tenho um anel de noivado, eu tenho um anel de namoro, eu tenho um anel de casamento. Gente, eu tenho todo o processo, cara. Eu tenho todo o processo, porque Deus é detalhista e eu amo isso. E foi lindo meu casamento, minha mãe assistiu assim por videochamada, minhas irmãs, todo mundo chorando. E eu chorando de soluçar, o Henrique, ele falou algo lindo pra mim. E eu só senti confirmação. Meus apóstolos oraram e ali a gente selou uma aliança. Que ainda é o início do nosso ministério. Eu sei que tem muita coisa pela frente. Cara, e eu sou muito feliz porque nós tivemos o privilégio de acompanhar toda essa fase. Sim. De pegar a mão. Sim. Até vou fazer um adendo aqui, né? Porque eu falei, dois quebrados, mas Deus usa os quebrados. E no final ele restaura. Ele restaura. Porque ele é o olheiro. Uhum. E ele tem que quebrar, amassar e refazer tudo de novo. Sim. Então, ele fez tudo isso para tornar vocês agora um casal de empresários que vai ser bem-sucedido. Um casal de empresários bem-sucedidos. Um casal de empresários bem-sucedidos. Esse é o nosso... Deus é incrível. Sim. E a gente já tá chegando no final, nem sei quanto tempo deu. Deu muito tempo. Tinha muita coisa pra falar. Muita coisa. Fala do beco lá que você se perdeu, que você pediu pra eu te lembrar. E daí, olha, essa questão do beco foi muito louca, porque... Não, vou fazer assim. Se você quer assistir essa história do beco, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer uma parte 2. Tem outras histórias também. Tem muita coisa que a gente não... Nossa, verdade. Então, vou salvar esse vídeo como parte 1. Se você quiser a parte 2, vou colocar uma meta aqui, uma meta simples, de 20 likes. Deixa 20 likes nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu trago a Val novamente para fazer a parte 2. Pode ser? Pode. Então, para fechar, eu vou deixar você fazer o fechamento. Você falar a sua mensagem final ali para aquela câmera, dar um conselho, e aí a gente vai encerrar o podcast. Bom, assim... na verdade, foi o que a gente acabou de falar. Não perca a fé e não perca a passagem do Espírito Santo, né? Você tem que ter coragem, tem que saber quando deve pedir perdão para as pessoas e quando você deve se pedir perdão. O que eu aprendi nessa minha trajetória? Eu aprendi a me perdoar. Aprendi a perdoar as pessoas. Aprendi a ter intimidade com Deus de verdade e confiar. Então eu entreguei. Eu tenho até que falar também do meu empreendedorismo, né? Mas foi tudo base de entrega. Foi entregando para Deus e confiando, entregando e confiando. Então foi dando um passo e Deus colocando no chão. Foi dando um passo e Deus colocando no chão. Então, a minha mensagem é essa. Continue confiando, continue buscando intimidade e entrega. Enquanto você segura, gente, você não tá permitindo Deus agir na sua vida. Solta, entrega de verdade. Fala, Deus... A tua graça me basta, a tua presença me basta, o que você me acrescentar é lucro. E ele tem muito lucro pra entregar pra gente. E é isso. Esse foi mais um episódio, Fora do Comum, episódio 3 com a Valtiane Coutinho. Foi um prazer te receber aqui. Espero que a gente faça mais
E Amém. Deus abençoe. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, deixa um comentário aqui que eu gosto de ler e eu respondo, dou o like lá. É isso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau!